Aleluia. Quem precisa ouvir a voz de Deus, irmãos? Uma pessoa só, irmão? Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem ministrado ao meu coração esses dias. E hoje eu meditando, eu fiquei impactado com algumas coisas interessantes que não é nada que a gente já não conheça, mas a maneira que o Espírito Santo vai conduzindo a palavra para o crescimento e a maturidade da igreja. Hoje eu quero falar sobre o altar e eu. E algumas coisas que o Espírito Santo tem trazido, e nós já temos ministrado aqui sobre isso, já temos falado sobre isso, mas eu queria que você estivesse atento, porque a palavra é para você que está aqui. A palavra não é para quem não vê, a palavra é para você que está aqui. E depois o Senhor pode alcançar essa palavra como tem alcançado em outros países, em outros estados, através das redes sociais. Mas nesse momento, Deus quer tratar com os nossos corações. Amém? A gente sabe que existem vários tipos de altares, e no Antigo Testamento, a gente vê que sempre altares foram levantados. O principal que eu quero que você entenda nessa tarde é o seguinte: eu quero mostrar para você o caminho que Moisés recebeu para chegar ao perdão e à presença de Deus. E o caminho que Jesus percorreu para trazer a presença para nós. O caminho que Moisés recebeu de Deus para levar o povo à presença de Deus. E o caminho que Jesus percorreu para trazer isso para nós. E a gente tem referências de altar de todo tipo no Antigo Testamento. Mas a primeira pessoa que fez um altar consciente, certeiro, sabendo que ia agradar o Senhor, foi Noé. Deus fez altar, Abel fez altar, sacrifício, mas Noé, quando ele saiu da arca, ele fez um altar e ele pegou animais puros. Lembra que ainda não tinha uma lei para determinar o que era puro e o que era impuro, né? Mas o Senhor já foi ensinando e mostrando para Noé os animais puros que entrariam na arca e os impuros também. O Senhor já foi mostrando para ele o que era puro e impuro. Então, na hora de fazer o sacrifício, ele pega os animais puros e levanta um altar ao Senhor. Dali você vai ver Abraão levantando várias vezes altar. Abraão dando continuidade, levantando o altar, e aí começa, Abraão também vai dar o dízimo, e aí você vai vendo as outras pessoas. Mas o Senhor, ele vai trazendo uma organização nisso, quando ele chama Moisés. Moisés que vai organizar isso, Deus vai mostrar a Moisés. E aí, Deus vai ritualizar esse altar, a maneira que tem que fazer esse altar. Porque ele vai ritualizar? Porque ele quer trazer um senso no homem. Ele vai ritualizar para construir no homem um senso do que é o altar, do que é o sacrifício. Esse senso vai produzir no homem um limite, vai produzir no homem culpa e perdão. Se o homem não tem um senso, ele não vai ter uma consciência. A gente vai, com o tempo, criando um senso sobre a coisa, consciência sobre algo. E para que esse altar fosse entendido em sua plenitude, que lá na frente ele vai precisar disso, vai precisar de um cordeiro que seja pleno para fazer algo sobre todos, mas para eles entenderem isso, eles vão precisar serem trabalhados dentro de um senso. E se não tem um altar, se não tem um sacrifício, se não tem culpa, imagina que caminho o homem tomaria. Se não tem um limite para esse homem, onde esse homem estaria? Muitas pessoas falam que são ateus
para poder não ter responsabilidade com o divino, para poder não ter responsabilidade com o seu pecado. Só que Deus já vai criando um senso no homem para dizer: você pecou e quem peca morre. Você pecou, você tem que morrer. Para você não morrer, você tem que levantar um altar. Para você não morrer, alguém tem que morrer no seu lugar. E quem vai ser? O sacrifício. Então tenha cuidado, porque se você, nesse período, nesse momento, pecar, alguém vai morrer no seu lugar. Não vai fugir disso. Amém? Porém, ele agora vai, o homem precisa ter esse senso. Ele precisa ter esse equilíbrio. Ele precisa entender sobre isso. Que o erro dele vai gerar morte. Que o erro dele vai gerar culpa. Que o erro dele precisa gerar arrependimento. Que o erro dele, e o Senhor vai usar justamente Moisés para isso. Então abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 24. e 24. Diz assim: o Senhor aqui leva Moisés para o monte. E o Senhor agora vai começar a tratar com Moisés, para Moisés tratar com o povo, para Moisés ensinar o povo. Ele vai falar assim: um altar de terra me farás. Altar de quê? Toda a igreja. Altar de quê? Um altar de terra me farás. E nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizer um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ela, já o profanás. Então observe a primeira coisa, que o Senhor está começando a trazer diga senso. A primeira coisa que o Senhor começa a fazer é: você vai fazer um altar de terra. Você vai fazer um altar do mesmo material que você. Você vai usar terra. Não. Nesse momento ele não está mandando você usar ouro, ele está mandando você usar o mesmo material que você. É a terra. Onde você estiver, você acha? Então já não tem um lugar específico. É onde você estiver. Tem terra, você pode levantar um altar e sacrificar. Eu vou ver, e se eu registrar que é para mim, eu venho e abençoo. Eu só quero que você entenda que tem que ser do mesmo material que você. Então o altar é quem? Eu queria revelar isso só no final. O altar sou eu, porque eu sou o barro, eu sou terra. E onde eu estiver e sacrificar ao Senhor, Ele vai olhar, ali está o meu servo, eu o abençoarei. Mas o outro também é de pedra. Você pode levantar um altar de pedra. Mas se você levantar um altar de pedra, você não vai usar nenhum material pontiagudo, nada de ferro. Porque tem umas pedras em nosso meio, não tem, irmão? Tem crente de pedra? A gente é de pedra, não é?
Tem hora que a gente é pedra mesmo, difícil. Mas não quer dizer que é de pedra, que é difícil, que não pode virar altar. Pode ser pedra, pode ser difícil, e pode ser altar. Talvez você olhe para algumas pessoas e fale, mas isso é pedra, mas pode ser altar. Mas isso daí é brabo, mas pode virar altar. Não é o meu olhar que define o que eu não posso usar. Na pedra é material pontiagudo de guerra. Por isso que o templo todo foi feito sem barulho de martelo, sem nenhum tipo de ferro. Sabia disso? Um templo daquele foi feito sem instrumentos de guerra. Ponteiro, martelo, machado, nada disso podia. As pessoas não ouviam o barulho. E imagina, nas cavernas, eles tirando pedras. Como tiravam as pedras? Sem fazer barulho, sem usar. A gente usa o ponteiro, usa mais o quê? Marreta, mais o quê? Ninguém é pedreiro aqui? Né? A gente vai tentando tirar de tudo. Quando você vai esculpir, lembra quando a gente esculpia as pedras da igreja? Você chegou a esculpir, Thiago? Não? Aquelas pedras? A gente ficava ali batendo nas pontinhas, sem quebrar, para poder ela ficar boleadinha para colocar ali. Não podia usar. Não podia usar. Eu não posso construir um altar em guerra. Eu não posso construir um altar machucando outros. Eu não posso levantar um altar ferindo alguém. Eu não posso levantar um altar e ter marca de sangue, não de sacrifício, mas do meu irmão que eu machuquei. Não, mas eu estou levantando o altar, mas matei 10. Tem crente aqui? Então eu não posso levantar altar machucando. Eu tenho que levantar altar pedra sobre pedra, da maneira que ela tiver. Não é eu que defino isso. E outra coisa, olha o versículo seguinte: tampouco subirás por degraus no meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta. Ou seja, não põe degraus para fazer um altar muito grande. Você tem que subir e mostrar a sua nudez. Ninguém tem que ter nada seu. Corpo, alma e mente, tudo é o Senhor que tem que ver. O altar não é para os outros. O altar não é para os outros verem. O altar é só para Deus. A exclusividade é só para Ele. A gente está vivendo um momento hoje complicado, porque as pessoas olham para isso como altar, como plataformas maravilhosas. Esse altar deve sair. Irmão, se essas plataformas maravilhosas liberasse poder, o Vaticano era para ser a maior fonte de poder dessa terra. Porque os ossos de Pedro estão lá. Você pode achar tudo, menos Deus naquele lugar. Pode achar qualquer coisa. É ouro para tudo que é lado. Cadê Deus? Cadê Deus? Amém? Muito bem. Agora, em Êxodo 24, a consciência aperta mais um pouquinho. A coisa muda. Primeiro, ele vem trazendo um senso. Ele vai fazendo o homem compreender realmente o altar, que precisa ser do mesmo material que ele, que precisa ser de pedra e não batido, esculpido ou usar ferramenta de guerra. E ele já está começando a entender isso. O senso de limite, de culpa, de consciência, já está chegando. Agora o Senhor vai aprofundar, porque o Senhor vai levar Moisés para um outro nível.
No capítulo 24, ele vai levar Moisés, no capítulo 24, 18, ele vai levar Moisés, e Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, dentro da nuvem. Só dá um glória a Deus aí. Palavras como essa tem que comer, né? Tem que ir comendo. Mas eu gosto que você fale alguma coisa para você não dormir. Então agora ele vai para uma dimensão espiritual. Essa dimensão que ele vai é o eterno. Ele acessa o eterno. Essa nuvem que ele entra é uma outra dimensão, porque Deus desceu naquela nuvem. Deus está ali. E Deus agora vai começar a mostrar para ele o que é o tabernáculo. Põe aqui, Levi, por favor. Deus vai começar a mostrar para ele, em visão, o que está acontecendo. Deus vai começar, ele não sabe o que ele está vendo o candelabro, uma mesa, o Senhor Deus está mostrando ele. E ele vai começar agora a ter que traduzir essa dimensão que ele está vendo de uma maneira que na terra também compreenda aquilo ali. Mas o próprio Deus vai começar a dar as características de tudo que vai ser usado. Não só o que ele vê, mas o Senhor mesmo vai escrever para ele, olha, eu quero que você faça a roupa do sacerdote assim, assim, assim. O altar de bronze, a pia, tudo ele vai dando e vai dizendo as especificações. Vai anotando, mede, olha bem, Moisés, olha onde eu estou te levando. Eu quero que você observe esse detalhe aqui do candelabro, Moisés. Ele começa a levar Moisés nessa dimensão. Deus começa a fazer um caminho. Mostra a Moisés um caminho que o homem vai precisar percorrer. Como é esse caminho? Vamos lá. Moisés, o homem primeiro, tem o homem, a sua família. Segundo, vai ter um cordeiro, que vai ter que ter 1 ano, que tem que estar dentro da sua casa. Um cordeiro familiar. Um cordeiro que não pegue na esquina e mata. Um cordeiro seu. Então é um cordeiro que você vai pegar. Qual é o seu primeiro passo? Um homem e a sua família. Segundo passo, um cordeiro. Terceiro, apresentar o cordeiro sem mácula para o sacerdote. Quarto, o sacerdote vai inspecionar o cordeiro para saber se ele está perfeito. Quinto, ele vai sacrificar o cordeiro junto com você, você olhando no olho do cordeiro na hora que ele morre. Sexto, ele vai pegar esse cordeiro e vai levar para um altar de bronze. E lá ele vai tacar fogo, a fumaça vai sair e pronto. É só até aqui. E aí o homem volta e fica esperando a outra parte. Mas o homem tem um limite. É só até aqui. Então o limite do homem, aqui é o lugar santo e lá dentro o santo dos santos. Aqui fora está o átrio. E aqui o altar está do átrio. O homem não vai passar por aquelas colunas nunca. O limite do homem é aqui. Entenderam isso? Então, nesse tempo, o limite do homem é aqui. Agora, o sacerdote, ele vai continuar. Ele agora vai pegar uma bezerra vermelha. Ele vai pegar um bode. Ele vai falar sobre o bode, o pecado. Vai amarrar um lenço vermelho e vai soltar ele no deserto. Ele vai contar os pecados de todo o povo. Por quê? Olha a consciência, irmão. Preste atenção nisso. O censo até o altar é meu. Depois do altar, vai ser para todos. Nação. Agora não é só pelo sacerdote, é pela nação. Até ali foi pelo homem. Agora, o sacerdote está fazendo um sacrifício por toda a nação. Amém? Então ele coloca a mão, fala o pecado do povo, tal, sacrifica a bezerra vermelha, tem que ser a vermelha. E agora ele vai trazer para o altar, vai queimar, vai pegar esse sangue e ele vai agora entrar um caminho. Está vendo? Está observando um caminho? Está ouvindo isso? Um caminho. Ele agora vai percorrer esse caminho. Uma vez por ano ele vai entrar no Santo dos Santos.
vai aspergir o sangue sobre o propiciatório. A presença de Deus vai vir em forma de Shekinah, vai falar com ele ou não, e ele vai sair dessa presença e vai vir até o povo falar com o povo que Deus falou com ele. Esse é o caminho. Isso vai seguir a vida deles anos e anos e anos e anos e anos. Tive que anotar, irmão. Sei que a mente falha, né? Tem umas coisas aqui interessantes. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que o altar não ficava dentro do templo. O altar não ficava dentro do templo. A gente quer construir altares maravilhosos, mas o altar não ficava dentro do templo. A gente quer ver o altar pegar fogo. Tem pessoas que reverenciam o altar e falam, não pode, não deixa a criança andar, não. É o altar. Mas eu fico procurando dentro desse templo um altar. E eu não estou vendo esse altar. Por que a gente dá tanto valor para coisas que não têm valor? Pastor, o senhor está desmerecendo? Não. Estou trazendo a realidade da palavra. E o altar não é isso. O altar ficava fora. Fora. Era no Santo dos Santos? Não. Era no lugar santo? Não. Era onde? Onde tinha terra. Onde tinha barro. Onde tinha pessoa. Por isso que você vai procurar dentro do templo cadeira e você não vai achar nenhuma cadeira. Porque lugar de templo não é lugar de sentar. No lugar de templo é de servir, de receber, de entregar e de vazar. A gente foi igrejalizado. A gente aprendeu a ser igreja romana com a igreja romana. Eu estava vendo aqui na internet um padre chegando com uma coroa de ouro e botava ele numa mesa, numa cadeira. O pessoal ia pegando ele, pega ele, ele nem anda. Vai levando assim, ele em cima da todo poderoso. Não pode tocar o chão. Pastor, tá doido. Nem vou falar mais o que Deus tem falado para mim. Tem que ser devagar. Porque a gente tem uma mente igrejalizada. Uma mente fixa. Uma mente que não pode mover. Porque é sagrado. E a gente fica procurando o sagrado. E o sagrado, o Senhor está dizendo, eu estou no meio do povo. O altar é no meio do povo. O altar é no meio do povo. Quantas pessoas vivem no altar? Vivem do altar. Faz tudo no altar, mas não é mais altar. Deus falou comigo, conversei com você, não foi? Quantas pessoas acostumaram a comer do altar, a viver do altar e a bater no peito, eu vivo do altar, eu vivo minha vida, mas a vida não está no altar, não é altar, nem sabe o que é altar, talvez nunca soube o que é altar. Eu prego para você o que Deus vai ensinando para mim, o que Deus vai consertando em mim. Olha isso, volta para aqui, olha isso aqui. Sempre preguei assim. Aquilo que Deus ministra comigo, briga comigo. Olha isso, ajusta isso. Porque a gente vai se acostumando com o altar. A gente vai se profissionalizando no altar.
a gente vai, eu já sei o que eu tenho que fazer. É só abrir aqui, ó. Irmão, tem gente que é tão bom de falar, conhece tanto, que não precisa nem orar. É uma. Chega aqui e já fala, e muita gente sai chorando. Mas é com Ele. Isso é com Ele. O Senhor está dizendo não. Pastor, mas o Senhor não está dizendo que Deus que colocou a ritualidade? Sim, Ele colocou a ritualidade para despertar o senso e a consciência. Ele deu a Moisés, Deus deu a Moisés o caminho. Deus foi levando Moisés no caminho. É assim, Moisés. É assim que você vai ensinar o povo. Então o povo foi ritualizando para ir criando uma consciência daquilo que vai acontecendo. Só que se a gente for observar, e aí é a hora de eu falar de Jesus, aí eu quero falar do caminho que Jesus percorreu. Que Moisés ensinou um caminho ritualístico. Agora vamos ver como Jesus percorreu esse caminho. Eu só queria saber se você está ligado. Moisés entra numa dimensão eterna para ver o caminho. E Jesus vem de uma dimensão eterna para viver e ser o caminho. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque uma coisa é eu ritualizar e mostrar. E outra coisa é que alguém que viu. E outra é alguém que viveu. Alguém que viu e passou. E alguém que viveu e passou. Calma teu coração. Vamos lá. Jesus não quer desconstruir o caminho. A gente precisa entender que Jesus ele não veio desconstruir o caminho. Mas a maneira que Jesus veio percorrer esse caminho, ele vai trazer agora um novo senso, um novo sentido. Porque o anterior foi importante, mas ritualizou tanto que ficou mecânico. Tanto que 400 anos Deus não falava com o povo. A arca não estava no templo, mas o povo mecanicamente continuava fazendo as mesmas coisas. Porque tinha que fazer. O sumo sacerdote da época de Jesus era Caifás. Ele não era da linhagem de Arão, mas foi suborno. Não era uma pessoa para estar ali. Então já estava tudo errado. Está entendendo isso? Então eles eram mecânicos. Jesus agora vai trazer um novo senso, uma nova mentalidade. Jesus vai percorrer esse caminho paralelo ao templo. Ele vai entrar no templo, Jesus? Tem falado aqui sempre, né? Ele vai entrar no templo? Sim ou não? Ele entrou no templo? Não. Hora nenhuma. Quando a gente vê que Jesus foi no templo, não foi no templo. Era no pátio. Era no pátio. Antes, ele subiu a escadaria do templo. A gente está falando do templo que quem levantou foi Herodes. Então Herodes, ele fez uma cidade e colocou um templo dentro da cidade. Então ao redor acontecia tudo, vendia. Jesus não bateu nas pessoas que estavam vendendo dentro do templo. Foi nesse local, fora do templo. Dentro do templo não podia. Mas aquilo tudo era considerado templo.
Por isso que fala. Jesus vê a oferta no templo. Jesus não entrou, as pessoas não davam oferta lá dentro. Era fora. Jesus viu no gasofilácio. As coisas aconteciam, mas todo aquele lugar é chamado de templo. Mas nesse lugar Jesus não entrou. Jesus vai percorrer um lugar diferente. Enquanto o caminho que Deus ensinou para Moisés, presta atenção nisso. Enquanto o caminho que Deus ensinou para Moisés era o homem, família, casa, um cordeiro, levar o sacerdote, inspecionar o cordeiro, sacrificar o cordeiro e queimar o cordeiro. E aí vem a parte do sacerdote até chegar no Santo dos Santos. Jesus fez diferente. Jesus começou do Santo dos Santos. O caminho dele não foi daqui. Ele começou assim, ó. O Santo dos Santos. Porque a arca no templo não estava mais, lembra? O templo de Herodes não estava mais, mas a arca, a presença estava ali. Então ele, Santo dos Santos, atravessa a cortina do Santo. Que antes eles levavam sangue até lá, mas o sangue perfeito vem aqui. E começa, ele vem da glória. E começa daqui, ó. Aí ele vai passar pelo santo lugar. Ele vai passar pelo átrio. E ele vai passar pelo altar. E vai lá para o teu quarto. E diz assim: entra no seu quarto. Em vez de você pegar o cordeiro e levar lá para o Santo dos Santos, pega o cordeiro do sacrifício e sacrifica no teu quarto. Fica no quarto. Em vez de você fazer esse caminho todo, levanta esse altar aí de terra no teu quarto. Traz o cordeiro para dentro do teu quarto. Entre no quarto. Feche a porta. Chegou a hora de falar. A Bíblia fala assim: entra no seu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te vê em secreto, Ele já está lá dentro. A gente está aprendendo a sair para ir no altar. Eu vou levar meu problema lá no altar. Ei! Eu estou aqui. Volta para cá, eu estou aqui. É só você falar: eu estou aqui. Porque vai lá, vem cá. Aqui é o resultado dessa vida que você tem aqui. Aqui vai refletir o que acontece aqui. Sabe por quê? Aí a gente vai ter que voltar lá no princípio. Faz de terra mesmo. Faz de terra. Faz de pedra. Não mostra tua nudez, não. É eu e você. Jesus veio tirar de uma ritualidade para trazer um estilo de vida. Diferente de você ser um ritualista e você fazer isso como um estilo de vida. Qualquer lugar você pode queimar. Qualquer lugar você pode ser. Qualquer lugar você pode vibrar. Qualquer lugar você pode atrair o olhar dele para você. E ele vai reconhecer isso e vai falar: eu vou te abençoar. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Quando você estiver sozinho, sem apoio, sem ninguém, faça a melhor oferta de adoração. Quebra o teu coração diante dele, porque ele te vê em secreto, e em secreto te recompensará. Jesus fez um caminho inverso. Por quê?
quando ele estava lá na cruz do Calvário, até o véu que separava, já não separa mais. Até o templo que tinha foi destruído. Hoje tem os escombros do templo lá. E aquele pedacinho de muro que fica lá não é nem do templo. Era que guardava essa cidade que Herodes fez, um pedacinho. E nesse pedacinho era o lugar mais perto do Santo dos Santos. Tinha um muro, esse muro das lamentações que a gente vê. Tinha um outro muro, logo em seguida, que era do Santo dos Santos. Então eles ficam ali, cavando, escavando. Vai lá. Fizeram um buraco grande assim, hein? Enorme. Os muçulmanos não podem saber o que eles estão fazendo. Descobriu, deu maior BO. Mas eles continuam. Sabe por quê? O sonho dos judeus é encontrar a arca. Estão lá, tadinho. Esperando a arca. Eles sabem que estão ali. Está ali mesmo a arca. Ela pode estar ali mesmo. Nós cavando. Escondidinho, saindo com a terra, para ninguém ver. Toda hora, 24 horas. Esperando ver um brilho. Uma pontinha de acácia. Porque tanto o altar quanto tudo de madeira aí é acácia. A acácia resiste. Resiste ao tempo, ao deserto. Por isso que tipifica Jesus. Suporta. Eles estão esperando ver uma pontinha dourada para reconstruir a vida. Mas quem já tem Jesus no seu coração aqui? Quem já começou a reconstruir a sua vida no altar? Quem já é o altar? Aleluia! Essa era a consciência, porque Jesus sabia que não ia ter mais templo, como não tem até hoje. 70 anos depois ele profetizou que ia acabar com o templo, e o templo acabou até hoje, irmãos. Israel já está 75 anos de pé. Podia ter levantado o templo, mas não consegue, não pode. Até o Edir Macedo fez, irmão. Imagino eles. Não pode. Não pode. Porque Jesus determinou que não ia acontecer. Então Jesus veio trazer um novo senso, que agora vocês não vão ter mais templo. Aí não vai mais me adorar? Por isso que aquela mulher samaritana fala, onde é que a gente tem que adorar? É em Samaria? É no templo de Jerusalém? Oh, sai dessa ritualidade. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, em verdade. O Senhor, Ele quer fazer de nós não mais pessoas ritualísticas. É importante a gente ter estilo de vida. Ter uma vida de oração, de consagração, de jejum. Uma vida santa. Procurar se consagrar. Isso é importante na nossa caminhada. Mas a gente não pode ritualizar que Deus só pode fazer se for assim. Ele quer que você seja livre, alegre. Quantos crentes, irmãos, é sisudo, triste, amarrado? Irmãos, nós temos o Senhor. Temos que rir mesmo. A gente ri o tempo todo. Ontem colocando uma placa, todo mundo, um machucava o dedo, todo mundo caía na gargalhada. Temos que rir mesmo, ser felizes mesmo. Temos mesmo, porque isso é ser altar vivo, alegre na presença do Senhor. Meu avô não deixava a gente rir, que quando a gente começava a rir, ele falava assim, sai espírito de chocarrice. Aí, quanto mais sério, mais santo. E nada. Fique em pé.
Eu vou terminar falando uma coisa para você. Eu comecei falando sobre limite, sobre consciência, culpa. Deus foi dando limite para o homem não sair perdido por aí. Mas você sabe que quando Jesus fez o caminho, percorreu o caminho inversamente, ele passou do santo lugar, santíssimo lugar, passou pelo santo lugar, passou pelo átrio e disse para mim e para você: recebereis poder para vocês irem e fazerem obras maiores que eu fiz. Não. Olha que coisa maravilhosa. Todo o limite que tinha, todo o limite que antes tinha o homem, que ele não podia chegar, Jesus veio arrebentando com tudo que é limite e dizendo: vocês ainda vão muito mais além. Vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Sabe por quê? Eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, e nem o mal vai te fazer, porque eu vou encher vocês do meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judeia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Só quem faz isso é Ele. Só Ele. Que atravessa o lugar santíssimo que o homem não podia ir, e sai de lá para tocar em você, meu Deus. Sai de lá para empoderar você. Sai de lá para dizer: eu estou com vocês. E eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou enviar o meu Espírito. E toda a terra se encherá da minha glória. Saia dos limites. Saia dos limites. O Senhor, Ele vem sobre você, trazendo perdão, trazendo alegria, trazendo mudança na sua mente e no seu coração. E o que eu preciso fazer é só reconhecê-lo, é só me entregar a Ele e deixar Ele mover o meu ser, mover o meu íntimo, mover a minha mente, arrancar a religiosidade que me prendeu por tanto tempo. O Senhor quer que você seja livre. O Senhor quer tirar toda a carga sobre você. Aleluia! Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Todos adorando. Quem é o altar? Quem é o altar? Quem entendeu isso? Todos louvando. Deixa essa palavra ir entrando no seu coração. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, cante, igreja, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver.
passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nessa tarde, é muito raro eu ficar fazendo apelos ou chamando assim, mas eu quero saber se tem alguém nessa tarde que queira se livrar da religiosidade, quer fazer um novo percurso na sua vida. Já andamos por tantos caminhos mas você quer tomar uma decisão de agora caminhar com Jesus. Ah, pastor, eu já tenho Jesus no meu coração. Sim, todo mundo pode falar isso, mas Jesus quer dizer, eu tenho você, eu quero ter você. Não é só você dizer que me tem, mas eu quero dizer, eu tenho você. Ele quer pegar na sua mão e quer te ajudar a atravessar os lugares mais difíceis que você ainda não conseguiu atravessar. E se você quer fazer isso, eu quero que você, de onde você estiver, você levante uma das suas mãos e diga, eu quero isso. Eu quero dar um novo passo na minha vida. Eu quero ter um novo começo na minha vida. Eu não quero mais ficar preso a coisas religiosas. Eu quero entrar na vontade de Deus e ver o que o Senhor tem para mim. Isso às vezes nós temos tanto tempo de igreja. Apelos como esse não é só para quem não é crente não, irmãos. É para às vezes muitos cristãos que aprenderam a ser religiosos. E o Senhor hoje está dizendo, eu quero quebrar isso na sua vida. Eu quero que você seja filho e filha. E não faça parte de uma religião. Seja filho. Filho entra na casa do Pai. Filho tem acesso às coisas do Pai. Tem alguém que nessa tarde quer tomar essa decisão? Tem alguém que nessa tarde quer dar um passo ousado na sua vida? A igreja orando. Só levante uma das suas mãos assim. Não precisa vir aqui na frente. Só fazer assim. É tão fácil, né? Quem já tomou essa decisão na vida? Faz assim, só para ver. Olha como é fácil. Olha como é tranquilo levantar a mão. Mas tem hora que a gente tem que dar um passo na nossa vida. Um passo ousado. Você já deu tantos passos ousados para tantas coisas. E por que para vir dar um passo para se encontrar com aquele que vai mudar a tua história? Mudar a tua vida, mudar a tua casa, mudar a tua mente. Não trazer um senso de religiosidade, mas trazer a consciência do Espírito Santo que habita em você e que pode fazer coisas novas no teu coração. Oh, aleluia, aleluia. Essa tarde o Senhor separou para você. Essa tarde o Senhor separou para você. A gente bate cabeça para lá e para cá. O Senhor está dizendo, eu separei essa tarde para você, para tocar a sua vida, para mudar a sua vida. E eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar na sua casa, eu vou mudar as coisas, eu vou mudar as coisas de lugar, eu vou mudar as coisas de lugar.
Mas esse passo não é meu, esse passo é seu. Não sou eu, é você que precisa tomar essa posição, essa postura. Você é mais ousado. Às vezes tem dificuldade de levantar a mão, então vem aqui na frente. É a melhor exposição que você vai ter na sua vida. É a melhor. Porque o Senhor vai fazer uma cura na tua alma, uma cura no teu coração. A igreja está orando. E se eu passar pelo fogo? A igreja orando. Quebra a cadeia, Jesus. Quebra a cadeia da religião, Senhor. Não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar? O fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos dos santos. Toda a igreja cantando com ousadia. Oh, aleluia! Quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus está tocando em você, Deus está tocando em você. Eu não fico insistindo. Poucas vezes eu fiz apelo nesse tempo que nós estamos aqui, porque eu entendo que as pessoas já estão vindo, vai nas casas blindadas e já começa a ter encontro com o Senhor. Mas essa tarde o Senhor separou para você. É para você. É para você. Ele quer fazer você um altar. Aleluia! Paizinho Santo, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Aqui estão os teus filhos, Senhor, diante do teu altar. Os teus filhos que também são altares, ó Pai. De terra, de barro, de pedra. Mas o mais importante é que os teus olhos estão sobre nós. E que o Senhor nos abençoa. E nessa hora eu quero pedir que essa palavra produza efeito. Que essa palavra mova o nosso coração, a nossa mente, para uma nova perspectiva, um novo olhar. Para que possamos estar queimando em qualquer lugar, Senhor. Não com fogo estranho, mas um fogo divino. E nesse momento que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. Senhor, cada coração que foi tocado, que o Senhor possa continuar tocando, porque é o teu Espírito que convence. Que o Senhor continue falando, ministrando, ardendo, Senhor, a tua palavra em cada coração. Que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana, Senhor, avivadas na tua presença, ó Pai, como nós clamamos aqui hoje. Aviva-nos, ó Pai, para que possamos avivar outros também, Senhor. E pedimos que o Senhor continue a agir, a trabalhar, a moldar e a modificar tudo aquilo que precisa em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor possa estar nos abençoando, aqueles que estão indo para Campo Grande, os que já estão em Campo Grande, que o Senhor possa estar abençoando, e também queremos te dar um grande culto de louvor e adoração naquele lugar, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aplauda ao Senhor, irmão. Bem forte, bem forte.